favor, abram, por favor, a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta noite tão especial, Senhor. Por cada pessoa que se encontra aqui, pelo privilégio, Senhor, de desfrutarmos da Tua abundante graça sobre nós, de termos liberdade, Senhor, para compartilhar da Tua palavra, que salva, que cura e que liberta. Obrigado pelas canções que Te entoamos, e que agora, Senhor, os nossos corações estejam abertos, como terra boa, para este momento tão nobre, em que ouviremos a Tua doce voz, por meio da pregação da Tua palavra. Que o homem natural saia de cena e que o Espírito Santo assuma totalmente o controle. Que nenhum de nós saia daqui como chegou, mas que saiamos transformados, mais conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos e te agradecemos. Amém. Nos anos 40, dois jovens evangelistas surgiram na América do Norte. Um deles chamava-se Billy Graham e o outro chamava-se Charles Templeton. E eles eram tão carismáticos, no melhor sentido da palavra, que eles atraíam multidões. Literalmente multidões, especialmente jovens, queriam ouvi-los. Se um deles estivesse aqui, e se nós estivéssemos naquela época, não haveria lugar para comportar tanta gente no nosso meio. E esses dois jovens com tanta habilidade de atrair pessoas, eles se tornaram um sucesso naquela época. Eles saíam na capa dos principais jornais. E entre os dois, os cristãos daquela época acreditavam que Templeton iria chacoalhar o mundo com a mensagem do Evangelho. Porque ele era um jovem muito inteligente, intelectualmente muito preparado. E por conta disso, de toda essa capacidade que ele tinha, dessa eloquência, desse jeito tão preciso de articular as palavras, as pessoas eram unânimes em dizer: Templeton vai chacoalhar o mundo com a mensagem do Evangelho. E ele começou a receber muitos convites de universidades, do meio acadêmico, para dar palestras para doutores e discutir teologia, filosofia e tantas áreas do conhecimento humano. Mas aquilo que era a virtude dele se tornou o seu calcanhar de Aquiles. Porque quanto mais ele era elogiado por sua inteligência, mais desejo de ser elogiado ele sentia. E com isso ele acabou olhando para aquela experiência que ele estava vivendo, com aquele meio acadêmico, como uma experiência de salvação existencial. Veja, todos nós, sem exceção, buscamos significado na vida. Nós buscamos por isso. De uma maneira ou de outra, nós buscamos por isso, veladamente. E Templeton, ao invés de recorrer ao Cristo
ao Salvador para conferir a Cristo esse significado da sua vida, ele começou a buscar naquele ambiente acadêmico cada vez mais. Em pouco tempo, ele percebeu que quanto mais ele se afastava desse livro, das doutrinas desse livro, das proposições apresentadas por este evangelho, mais ele era aceito por aquelas pessoas. E chegou a um ponto que ele decidiu então se afastar da igreja a qual ele pertencia. Deixe-me dizer uma coisa para você, via de regra. As pessoas, antes de abandonarem a fé, elas se afastam da igreja. Igreja não salva. Nenhuma igreja salva. Quem salva é Jesus. Ele é o caminho. Ele é o Salvador. Ele é a verdade. Ele é a vida. Mas observe no seu dia a dia as pessoas que você conhece e veja se não é assim que acontece. Aos poucos elas se afastam, sempre dizem que está tudo bem, vão se esfriando, de tal maneira que chega a um ponto que acabam a negar a própria fé. Talvez caiba aqui aquela ilustração de que eu e você somos como brasa, e se retiramos essa brasa do braseiro, em pouco tempo nós nos tornamos em carvão. E isso aconteceu com Templeton. Em um determinado ponto da sua trajetória, Templeton negou a própria fé. E, aliás, ele tentou persuadir Billy Graham. Dizendo que ele deveria seguir o mesmo caminho, dessa salvação intelectual, desse significado academicista da vida. Mas Billy Graham disse: não, eu me rendo a essa palavra santa, eu creio nessa palavra, vou pregar essa palavra e vou viver por essa palavra. Em 2001, Templeton faleceu. A vida dele foi uma vida arrastada depois disso. Projetos mal sucedidos, relacionamentos desfeitos, e ele morreu insano, louco, solitário, abandonado por quase todas as pessoas. E Billy Graham morreu com quase 100 anos, como um símbolo para a sua nação. Ele morreu dizendo aos Estados Unidos da América: se arrependam, voltem-se para Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Duas diferentes histórias, mas que ilustram a mensagem sobre a qual nós iremos meditar brevemente nessa noite. Porque essas duas histórias nos falam de uma questão fundamental, de que todos nós necessitamos, que é a salvação. Alguns de nós sentem a carência de salvação existencial, de ter propósito, de ter sentido na vida. Outros dessa salvação, nesse tempo tão louco de doenças, de guerras, de más notícias, de morte, e as pessoas tremem de medo e ficam pensando: se eu morrer hoje, o que aconteceria comigo? Para onde eu vou? E a mensagem que trata desta questão e que nós iremos apresentar nesta noite é a mensagem do profeta Isaías, que diz: é o Senhor quem salva. Qualquer que seja a área da nossa vida que tenhamos necessidade de salvação,
é o Senhor quem salva. Deixe-me dar um pano de fundo histórico sobre a mensagem de Isaías, para que possamos entender melhor essa mensagem. Nós nos encontramos praticamente no final do século 8 a.C., nas últimas décadas. E naquele período da história, Deus levanta homens formidáveis, profetas, como Amós, como Miqueias. Mas dentre os profetas, um deles se destaca. O nome dele é Isaías. Isaías é considerado o príncipe dos profetas. Aliás, do ponto de vista da literatura, ele tem sido apelidado como o Shakespeare do Antigo Testamento. Tamanha a beleza do seu texto. Do ponto de vista doutrinário, ele é considerado o apóstolo Paulo do Antigo Testamento. Porque ninguém falou tanto do Cristo, do Messias, no Antigo Testamento como ele. Outros veem nele uma espécie de evangelho veterotestamentário. Nós, quando normalmente pensamos em um profeta, nós temos a tendência de pensar em alguém que vive isolado no mundo, de tudo e de todos, que tem apenas um par de chinelos, uma roupinha surrada. É assim que nós pensamos quando pensamos em um profeta. Mas esse não é o caso de Isaías. Isaías era um homem próspero. Ele é membro da aristocracia judaica. Ele era parente da família real. E apenas depois de Daniel, ele foi o homem que mais influenciou a corte judaica. Mas como se dá o tempo em que Isaías está inserido? Naquele momento, o povo de Israel, ele se encontrava dividido entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o povo de Judá, que vivia no sul, vivia uma grande prosperidade. Eu acredito que este seja um grande teste para a nossa vida. Prosperidade. Talvez um dos mais difíceis. Pelo menos foi para eles. Eles tinham de tudo. Eles estavam prósperos, eles tinham todos os recursos que eles queriam. E aquelas pessoas tão abastadas que estavam, tão bem resolvidas, com um status tão bem definido, eles deixaram de lado o Deus que os salvara lá do Egito. Eles deixaram de lado a palavra de Deus, e já não era mais Deus quem os guiava, já não era mais Deus quem dava a eles direção. Eram as grandes personalidades do cenário internacional. Os babilônios, a moda, os assírios. Se fosse hoje, seria a revista Caras, os influencers dos canais do YouTube, seriam esses, se fosse hoje. Eram outras pessoas, e não mais a palavra de Deus quem os guiava. É nesse cenário que Deus levanta o profeta. Agora, profeta, importante. Nós, ao observarmos o Antigo Testamento, nós demos assim um sentido equivocado ao entendimento bíblico sobre profeta. Nós temos a tendência de pensar num profeta como alguém que prediz o futuro. Não é isso? Mas essa é apenas uma das tarefas, parte do trabalho do profeta. Literalmente, o profeta é a porta-voz de alguém. É aquele que fala em nome de alguém, que dá a perspectiva da vida de alguém.
É mais ou menos o seguinte: nós criamos os nossos filhos, nós temos os nossos trabalhos, nós temos os nossos estudos, nós tocamos a nossa vida. Mas qual é a perspectiva de Deus para a nossa vida? Isaías foi chamado para dar a perspectiva de Deus sobre como vivia o povo de Judá, sobre como viviam as nações da terra naquela época. É isso que Isaías vai dizer. Capítulo 1, versículo 1, do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Dizem que se nós alimentamos um cão, ele nunca mais se esquece da gente. Mas se alimentamos um homem, ele pode facilmente escolher nos esquecer. Deus fez de tudo pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Mas agora que eles ascenderam na vida, agora que eles estão prósperos, eles não querem mais Deus como a sua fonte pessoal de salvação, nem para os seus negócios, nem para a sua criação de filhos, nem na maneira que eles conduzem as suas decisões diárias. Eles querem outras fontes para determinarem como eles devem conduzir a vida. Em outras palavras, eles queriam outras fontes de salvação. Mas Deus está dizendo: olha, um animal não esquece do seu dono, mas vocês estão se esquecendo de mim. A mensagem de Deus apresentada pelo profeta Isaías, ela é muito ampla, mas ela destaca duas palavras-chave: confrontação e consolação. Essas palavras delimitam a mensagem do profeta Isaías. Confrontação no início, consolação no final. E mais ou menos no meio da mensagem, ele apresenta uma ilustração. O profeta apanha na história um episódio da vida do rei Ezequias e vai mostrar como aquilo que ele está dizendo no oráculo divino se aplica na vida real. Além disso, entre essas palavras confrontação e consolação, Isaías apresenta uma experiência extraordinária, uma experiência pessoal que ele teve com Deus. Vamos então desenvolver esses pontos. Isaías, no capítulo 1, vamos dar sequência, a partir do versículo 4. Confrontação. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais com rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé,
desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não se vê coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. O profeta aqui, falando em nome de Deus, ele olha como se fosse um médico para aquela nação, fazendo diagnóstico. Ele diz assim: vocês estão doentes, da planta do pé ao alto da cabeça, vocês estão cobertos de feridas, porque eles não tinham mais Deus como seu guia. Eles perderam a esperança em Deus. Eles viviam totalmente indiferentes à presença de Deus, à existência de Deus. Era como se Deus fosse uma figura pintada num quadro, que ficava jogado lá num quadro, naquele canto, sem fazer qualquer diferença na vida daquelas pessoas. Ou então, um Deus que fica dentro de uma Bíblia, mas uma Bíblia que serve de instrumento decorativo, como se Deus estivesse morto, como se Deus estivesse numa parede em uma imagem de escultura, que nada vê, que nada entende. As palavras de Isaías no início de sua mensagem apresentam essa confrontação, esse choque. Deus dizendo: vocês querem seguir este caminho que não pode lhes dar salvação? E aquele povo tão cego, eles chegam ao ponto de pensar o seguinte: bom, olha a visão daquele povo daquela época. Mas se Deus não nos salvar, a gente faz uma aliança com o Egito. Se Deus não nos salvar, nós fazemos uma aliança com os babilônios, com os assírios. Mas então Deus, nessa estrutura de confrontação, Ele diz: vocês não entenderam. Não há salvação a parte de Deus. E Deus amava tanto aquele povo, assim como Ele nos ama, que Ele usa Isaías para proferir juízo, para mostrar para aquele povo, e Ele profere juízo contra todos aqueles povos que estavam ao redor. Eu vou citar apenas algumas referências que Ele faz. No capítulo 13, Deus pronuncia juízo contra os babilônios, para mostrar para eles que não adiantaria um pacto com os babilônios. Capítulo 14, Deus pronuncia juízo contra os assírios. 14, 28 contra a Filístia. 15, 1 contra Moabe. 17, 1 contra Damasco e Efraim, 18 contra a Etiópia, 19 contra o Egito, 21 contra Dumá, que era um oásis naquela época, 21, 13 contra a Arábia, 23, 1 contra Tiro. Basicamente é o seguinte: Deus estava advertindo e confrontando o pensamento daquele povo. Se vocês buscarem salvação em qualquer outra fonte que não seja Deus, vocês estarão completamente perdidos. Os babilônios cairão, os assírios cairão, os edomitas cairão, todos cairão, porque nenhum deles é capaz de salvar. Eu e você temos áreas em nossas vidas que precisamos de salvação. A salvação, se precisamos ter certeza se vamos para o céu. Outros precisam de salvação existencial, um propósito para as suas vidas. Outros precisam de salvação nos seus negócios. Outros precisam de salvação na sua família, na sua casa. Outros precisam de salvação para a sua integridade, para se livrarem de um vício, de um pecado. E olhamos em todas as direções e dizemos: eu acho que o fulano pode me salvar, eu acho que o Beltrano pode me salvar, eu acho que o governante pode me salvar, eu acho que aquela situação pode me salvar,
Eu acho que se eu encontrasse isso, eu encontraria salvação? Não. Todas essas coisas serão reduzidas a cinzas, porque não há salvação a não ser no Senhor. É Ele, o único que é capaz de salvar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Somente Ele é a nossa salvação. Aleluia. E não há salvação à parte dele. Todas as outras coisas colapsarão e eventualmente cairão. Mas Jesus Cristo jamais falhará. E a mensagem de Isaías agora nos apresenta uma ilustração. O profeta pinça na história um rei chamado Ezequias. E ele vai nos contar o que aconteceu com Ezequias. Ezequias foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, o então rei da Babilônia, com 185 mil homens que viriam atacar Judá. E esta é a resposta que Deus dá a Ezequias por meio do profeta. Capítulo 37, a partir do versículo 35. É o Senhor falando. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Uau! A história nos diz que quando Ezequias ouviu a ameaça de que o rei da Babilônia, Senaqueribe, estava próximo, com centenas e milhares de homens para atacar, para dar cabo da pequena cidade de Jerusalém, o rei Ezequias corre para o templo, ele se lança na presença do Senhor e clama ao Senhor por misericórdia, e ele ouve essa mensagem: eu vou livrar você. Um anjo, só um, e 185 mil soldados bem preparados sumiram assim, ó. Por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. Ele é capaz de salvar. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para socorrer. Reflita isso nessa noite. Só há salvação na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A história do rei Ezequias continua, porque o profeta Isaías, ele quer nos mostrar o que acontece quando obedecemos a Deus e confiamos no Senhor como nosso único Salvador, mas como fazemos o contrário. Ele também nos mostra quando fazemos o contrário. Então o profeta nos conta uma segunda história sobre o rei Ezequias. E essa história eu considero uma das maiores mancadas de um dos reis de Israel. Ezequias adoece, ele adoeceu. E ele pede mais uma vez pela misericórdia do Senhor. Ele se prostra no Senhor. E Deus o atende. Deus restabelece a sua saúde e dá a ele mais 15 anos de vida. Só que agora, os seus inimigos, os babilônios, eles fazem o seguinte: eles enviam uns mensageiros para Ezequias
eles enviam uma comitiva, levando uns presentes. Provavelmente, eu acredito que umas flores, uns chocolates, dizendo: que bom que você se recuperou, Ezequias. O rei Ezequias ficou tão envaidecido com aquilo, que ele pega aquela comitiva de embaixadores que vieram e mostra a eles todos os tesouros de Judá, todos os tesouros que existiam em Jerusalém, todos os tesouros do palácio, todos os tesouros do templo. E mais tarde, chega o profeta Isaías. E o profeta pergunta para Ezequias: como é que foi a visita? Ezequias responde: foi muito boa. Isaías pergunta novamente: e o que você fez? Ezequias responde: eu mostrei para eles todos os nossos tesouros. E aí o profeta para, e a sua espinha gela de alto a baixo. Porque ele entendeu o que significava aquilo que o rei Ezequias fez. Sabem por quê? O rei Ezequias mostrou todos os seus tesouros. Sabem por quê? Era um aceno, dizendo o seguinte: olha, se eu precisar de socorro, se eu precisar de salvação, eu posso contar com vocês, babilônios? Podem ser vocês o meu refúgio, a minha salvação? E ao fazer isto, o rei Ezequias incorreu num erro terrível. E o profeta pronuncia uma nova profecia ao rei Ezequias: agora, os babilônios se levantarão contra nós e levarão todos os tesouros de Judá. E aproximadamente 100 anos depois, essa profecia se cumpriu. Sabem por quê? O mesmo rei que num dado momento confiou que a salvação só pertence ao Senhor, num outro momento ele desconfiou e tentou fazer uma aliança espúria para ter outra fonte de salvação. Meus queridos, não há salvação além do nosso Senhor. Muitas vezes o mundo tenta nos iludir, nos oferecendo outras fontes de salvação, nos bombardeando, literalmente, com uma enxurrada de ideias, de pensamentos, tentando nos convencer de que podemos conviver com outras fontes de salvação além do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus está nos dizendo nesta noite, por meio desta palavra, para que você não tenha dúvida, só há um único e suficiente Salvador: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A mensagem de Ezequias, eu me empolguei com Ezequias. A mensagem de Isaías não termina aqui. Nós chegamos na parte final da mensagem, onde Isaías nos conta agora uma experiência que ele próprio, Isaías, teve. Uma experiência pessoal que ele teve com Deus. Isaías era um profeta ousado. Ele vivia chamando a atenção do povo. E ele sempre tinha razão por isso, é claro. Há um trecho no livro do profeta em que ele usa o que nós chamamos de ai. Ais, no livro de Isaías, e até mesmo para nós, é quando você pronuncia juízo pelos desvios das pessoas, pelos desmandos das pessoas. E quando você pede justiça sobre aqueles desvios, isso é o que fazia Isaías. É como nós, é como a gente normalmente diz:
Ai de vocês se fizerem isso, ai de vocês se fizerem aquilo. Não é assim que a gente costuma fazer? Ezequias fazia muito disso. Só que no capítulo 5, a partir do versículo 8, desculpe, irmãos, me confundi aqui. Voltando à questão de Isaías, a questão dos ais, é que Isaías, nessa postura de confrontação, ele se esquece de olhar para si. Ele vivia acusando os outros e esquecia. Ele se preocupava tanto com os outros, que ele se esqueceu de que ele também era um ser humano. Ele também era uma pessoa. Mas algo extraordinário acontece na vida de Isaías. Isaías, ele tem uma ótima amizade com o rei Uzias, que era um bom rei. Observem bem, o rei Ezequias, Isaías pegou da história para poder contar. A questão agora é com o rei Uzias. E o rei Uzias morreu. Isaías fica muito triste, e nessa dor de ter perdido um amigo, ele vai ao templo, talvez buscar consolo, buscar conforto. E no momento em que talvez ele estivesse buscando silêncio, buscando encorajamento na presença do Senhor, Isaías tem uma visão espetacular. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê Deus vestido com um manto enorme. E essas vestes, diz Isaías, enchiam o templo. Era como se ele se estivesse sentindo afogado em meio àquelas vestes que Deus enchia o templo. E ao redor do trono de Deus, ele vê criaturas estranhas, chamadas de serafins. Eram criaturas tão estranhas, que com 2 asas, elas cobriam o rosto, com 2 asas, elas cobriam os pés, com 2 asas, eles voavam, e pareciam criaturas abrasadoras, flamejantes, e assustadoramente, eles clamam uns para os outros, dizendo assim: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus caros, quando o profeta viu e ouviu aquilo, ele que sempre pronunciava ais contra o povo, veja o que ele diz. Agora sim, no capítulo, eu me confundi nesse ponto. No capítulo 6, na parte A, do versículo 5, do livro do profeta Isaías. O profeta diz assim: Então disse eu, ai de mim. É muito comum quando nós olhamos e dizemos: essa sociedade está errada, esse mundo está errado, esse mundo está de cabeça para baixo, aquela igreja está errada, tudo isso está errado. É simples para nós dizermos isso. Mas como Isaías,
se nós tivermos uma experiência pessoal com o Senhor dos Exércitos, e entendermos que a sociedade só é transformada, que a igreja, que a família, que a comunidade só é transformada a partir de mim, eu não digo mais ai para o outro, para o meu filho, para o cônjuge, para o governante, para o meu líder. Eu olho nos olhos de Deus e digo: ai de mim. Porque as vestes que enchiam o templo queriam dizer que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Toda a terra está cheia da sua glória. E o profeta naquele momento entendeu cada palavra, cada passo, que todos os lugares por onde ele andava, o Senhor estava presente. E o profeta deu a resposta certa: ai de mim. Ele admitiu estar se sentindo perdido, se sentindo um homem de lábios impuros, mas que naquele momento, por meio daquela visão, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor dos Exércitos. Lendo esse trecho, eu acredito que esse sentimento profundo de arrependimento de Isaías, ele queria nos mostrar. Isaías no templo, profundamente arrependido, ele olha e vê um dos serafins voando na sua direção, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz. E ele toca nos lábios de Isaías. Alguns estudiosos acreditam que isso aconteceu literalmente, que não foi apenas uma abstração de Isaías, e que daquele dia em diante, Isaías tinha um lábio marcado por uma brasa celestial, para se lembrar que Deus nos salva das nossas misérias, que Deus nos socorre quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Talvez nós estejamos tendo esse tipo de experiência. Talvez essa mensagem de Isaías esteja nos tocando nessa noite, para que nós tenhamos também uma experiência. Porque Isaías, depois desse profundo arrependimento, depois de que ele se arrependeu e de que ele confessou ao Senhor o seu pecado, Deus o preparou para a última parte, que é a mensagem de consolação. Ficou claro para Isaías que qualquer que clamar ao Senhor por misericórdia, alcançará misericórdia. Capítulo 55, a partir do versículo 6, profecias de consolação. O Senhor estava preparando Isaías, para esse último momento da sua mensagem, para que ele apresentasse ao povo uma mensagem de consolação. Aquele que num primeiro momento só falava de confrontação, vivia confrontando, agora ele apresenta essa mensagem de consolação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. É o primeiro versículo que lemos. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palma. E em lugar de espinheiro, crescerá o cipreste. E em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto: glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Consolação. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. É o Senhor que nos apresenta essa mensagem, porque neste mundo de tanta instabilidade que nós vivemos, de tantas ideias que se contrariam o tempo todo, anote algo que está acontecendo hoje e procure daqui a um tempo para você ver, já não vale mais, já não serve, mas ouvir essa palavra que diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você pode ter a segurança da salvação do Deus que, quando diz algo, Ele é suficiente e suficientemente poderoso para cumprir. Eu quero encerrar com uma breve história. Era um barco pesqueiro na Escócia. E esse barco naufragou. 11 pescadores estavam nesse barco. E eles estavam entre rochedos e entre as ondas bravias. E próximo a eles conseguiam, aqueles pescadores, verem a terra seca. Mas eles não conseguiam chegar até lá. Mas de uma maneira muito bem engenhosa, os que estavam à beira-mar conseguiram fazer chegar um cabo longo, com um barril. E a ideia era que aquele barril servisse como uma gaiola de salvação, que eles fossem içados do barco até a praia. O primeiro jovem, imagine o primeiro que entrou naquele barril, morrendo de medo, ele tremia de medo, com tanta insegurança, mas ele chegou são e salvo em poucos minutos. E quando ele chegou à beira-mar, ele foi abraçado pelos amigos, que engenhosamente apresentaram para ele aquele caminho de salvação. Mas assim que ele chega, uma outra onda acaba fazendo que o cabo se prenda à proa do navio. E aqueles outros pescadores que estavam no barco, eles ficaram apavorados, pensando: como é que nós vamos nos salvar? Como é que nós vamos sair daqui? Como é que nós vamos sair dessa? E um deles, confiando no fato de que era um bom nadador, se lançou no mar.
E ele tentava seguir a direção do cabo, nadando, mas ele nadava em vão. Ele era como uma mosca na sopa. E as ondas caíam sobre ele como se fosse uma montanha desmoronando. Em pouco tempo, ele foi engolido pelo mar e desapareceu. Mas não demorou muito. Outra onda solapou o barco. E veja você, o cabo se desprendeu. E agora os outros pescadores saíram exatamente como o primeiro, pela gaiola de salvação. Quando isso terminou, o capitão foi questionado sobre aquele moço que se perdeu. Ele disse, o capitão, ele era um bom pescador, ele era dedicado. Eu lamento muito a morte dele, mas ele se perdeu tentando se salvar sozinho. Mas ele se perdeu tentando se salvar sozinho. Todos os outros se salvaram. Nós da terceira igreja, não somos capazes de salvar. Eu não posso confiar nem mesmo nas dádivas que Deus tem me dado, nas minhas competências. Eu não posso, nós não podemos buscar outra fonte de salvação a não ser o Senhor Jesus Cristo. A salvação pertence a Ele. Não importa o que você está vivendo, não importa o seu status, a sua posição, não importa se você está passando luta, se você está passando sofrimento, se você está passando por angústias, não importa. O Senhor está de braços abertos para te salvar. Isaías, esse nome significa o Senhor salva. Isaías deu a própria vida por essa mensagem. A tradição judaica diz que ele foi colocado sobre um tronco, sob um rei chamado Manassés. E ele foi cerrado ao meio. E aí você pode me perguntar, mas Deus não o salvou? Sim, Deus o salvou. Porque a história dele aparece na carta aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, no versículo 37, cerrado ao meio. Assim foi Isaías. Mas Isaías teve a garantia de vida eterna. E nós vamos encontrá-lo um dia. E vamos dizer para ele: aquela tua mensagem, Isaías, me tocou. Aquela tua mensagem me encorajou. Porque sabe, quando eu leio na palavra de Deus e vejo coisas que se consumarão plenamente no futuro, eu lembro do profeta Isaías. Árvores aplaudindo, enquanto eu e você caminhamos. E quando
o vento sopra. Qualquer problema que eu estiver passando, qualquer luta, qualquer dificuldade, fica tão pequena. Sabem por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. Só Ele, só Jesus pode nos salvar. Vamos nos colocar de pé. Fale com Ele. Entregue a sua vida para Ele. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. E você que por acaso está desviado dos caminhos do Senhor. Volte para o Senhor. Pois Ele é o único caminho. Ele é verdade. Ele é a vida. Dessa canção só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Claro, isso mais uma vez. Digno dessa canção, só tu és, Senhor, só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu, eu sou teu, fonte que sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu,
Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que deu um passo para Jesus nessa noite, que deu um primeiro passo. Eu e a terceira igreja, todos nós, vamos orar para que as correntes sejam quebradas, para que haja libertação nessa noite, não somente aqui no nosso templo, mas também para você que está nos ouvindo nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, e você que está recebendo o Senhor nessa noite. Fale com Ele nessa hora. Eu quero também orar pelos pedidos de oração. Eu não sei se nós temos pedido de oração. Não há pedido de oração? No chat? Mas nós vamos orar por aqueles que estão aceitando a Cristo como Salvador. Não precisam vir aqui na frente, mas aonde você está, lá no seu coração, eu tenho certeza que essa mensagem tocou na sua vida. E eu tenho certeza que em breve você estará conosco aqui, servindo ao Senhor. E você que está no canal do YouTube, procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, uma igreja que tenha Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te entregamos, Senhor, nessa hora, essas pessoas que estão recebendo a Ti no seu coração. Ó Deus, que Tu possas transformar essas vidas, Senhor, para que eles sejam novas criaturas, para que possam renunciar a tudo aquilo que o mundo oferece e que possam viver exclusivamente segundo a Tua vontade. Ó Deus, aquelas pessoas, Senhor, que em algum momento da jornada de suas vidas se afastaram, ó Pai, tenha misericórdia. Ó Deus, traga-os de volta. Aceite o Senhor como Salvador da sua vida. Retome a esperança, retome a vida de esperança na salvação, que só existe no único que pode te salvar, aquele que pode reconstruir a sua vida. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui te recebendo de braços abertos para te salvar. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas. Que o Teu Espírito Santo continue falando nesses corações. Nós também, Senhor, agradecemos por esta noite tão especial, tão maravilhosa, onde nós sentimos a Tua presença maravilhosa, por meio dos louvores, por meio das canções, por meio da Tua palavra, por meio das orações. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por sentirmos a Tua presença. Ó Deus, obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro dos céus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o que te dizemos nessa noite. Agora receba a bênção, meus irmãos. Que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o arraial presbiteriano e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.
Vão em paz, tenha uma semana produtiva, em nome do Senhor. Aleluia.